Eu que Mas eu mosquei. posso ir falando com o Chico ou não? Não, Não, ok. Ok. era um pouquinho só. Aqui no meu Face não apareceu nenhum aviso também, não. Vê agora. Agora tá, começou. Facebook Boa rodando. noite, desculpem o atraso, mas estamos com mais um novo na web. Já é o oitavo bate-papo nosso. E hoje nós temos aqui a participação especialíssima de Chico Conceição, mais um dos candidatos do Partido Novo. E eu gostaria de convidar o Chico a iniciar se apresentando, sem esquecer de falar do seu número. Boa noite, pessoal. Sou o Chico Conceição, 30333, ou Chico Conceição, 30333. Agora chegou a nossa vez. Que legal. E aí, André, e você? Você tem um slogan também? Tem um slogan. Gente, vocês não reparem que eu vou estar com um olho no peixe e outro no gato, porque hoje eu estou incumbido de cuidar do Facebook. Então, vamos lá. Ó. As perguntas do Facebook é o que eu vou trazer aqui para a nossa mesa, para a nossa bancada. Como é que chama isso aqui? Para a nossa Reunião, né? reunião. É assim, reunião virtual. Vamos lá. André Índio, 30 mil. E manda a corrupção para fora do Brasil. Ótimo. Então, a minha é mais simples, porque o número é 3303 outra vez. E o Cássio aí tem alguma coisa? Não, o meu é porque ficou muito bonito. Tem 32 vezes. É 30, 730. Ah. Ótimo. E o Corade? Por que é 30083, Corade? É a minha idade, 83 anos. Oh, que beleza. Pensei Bom, que gente, fosse pelo Coragem, eu pensei que fosse 83 filhos. Então, brincadeiras à parte, essa semana começou muito Eu quente. não sei, eu não tenho certeza. A semana começou com a temperatura muito quente, né? E foi esfriando, e hoje estava um gelo. Mas na política a temperatura esquentou. E uma das pessoas que eu mais vi que agitou essa semana pelo Partido Novo foi o próprio Chico, aí, que se deslocou por muitos locais, né, de Campinas, indo inclusive para o outro lado, do lado da Anhanguera, Ouro Verde, essa coisa toda. E eu gostaria que o Chico contasse rapidamente qual foi o sentimento dele, como é que foram essas visitas, essas carreatas, o contato com o público, como é que o Novo está sendo aceito. Você podia falar um pouquinho, Chico? Posso sim. Boa noite de novo. Chico 30333. Comecei a... várias vezes a gente tinha conversado que era muito importante ter atenção para a população que mora além da Anhanguera, tá? E da Bandeirantes. Isso é muito importante porque nós somos todos campineiros, cidadãos, a gente participa efetivamente da nossa contribuição, do esforço do trabalho de todos e do sacrifício de muitos para pagar os impostos. E a gente tem, às vezes, sempre visto o centro da cidade, aquela parte bonita de Campinas, a parte sofisticada, aquele algo que a gente sempre viu em Campinas, mas nós temos que lembrar que boa parte, 40%, mais de 40% da força de trabalho da cidade reside nas regiões do Ouro Verde, reside nas regiões do Campo Grande. E eu tomei por moto, como necessidade imperiosa da minha campanha, começar a levar o novo, os valores do novo para aquelas pessoas, tá? Em primeiro lugar, eu escolhi o Campo Grande porque eu tenho alguns amigos que moram lá, então foi um pouco mais fácil para abrir o espaço. E acabei descobrindo que o espaço está disponível, a gente simplesmente tem que chegar lá e dar o nosso recado. Okay? Aquela região é composta de várias pequenas regiões, que tem o Jardim Novo Maracanã, tem Vila Lisa, e por aí, e vários outros, o Florença, e vários outros locais ali. Mas todo mundo,
usa como ponto de referência a Praça da Concórdia, tá? E a Praça da Concórdia em si, ela fica localizada no Jardim Novo Maracanã. E, Chico, sem querer te interromper, mas já interrompendo, qual foi o sentimento que você teve, qual foi a receptividade da população, tendo a oportunidade de conhecer, através de você e do trabalho dos demais que tiveram juntos? Né? Olha, eu vou resumir para o que aconteceu ontem. Eu já tinha ido na terça-feira também em Campo Grande. Ontem nós fomos, junto com o Fantolan, a Luna, minha esposa, e juntei com mais algumas pessoas que são meus apoiadores voluntários lá. E quando nós chegamos lá em torno das 10h15 da manhã, nós fomos recepcionados, vamos falar assim, por uma quantidade imensa de bandeiras de outro candidato e de um candidato a prefeito, tá? E aí, nisso nós contamos, tinha 24 moças bonitas e bem trajadas. Desculpe o termo, mas eu tenho que falar. O Corade tinha feito uma pergunta antes, eu posso falar o seguinte: o que você achou? Olha, o Brasil continua tudo, é peito e bunda, tá? Então, essa é a visão que os candidatos têm. Desculpe quem participa disso, mas não é assim que a política tem que ser feita. Mas, quando a gente recebe limão, a nossa experiência de vocês 4 que estão aí me acompanhando, nós sabemos fazer a limonada. Eu aproveitei esse espaço e comecei a fazer meu corpo a corpo. Tá? Eu peguei o meu santinho, eu estava de máscara, né? Então, eu de máscara assim, eu usei o seguinte bordão: esse aqui sou eu. E eu estou fazendo isso porque eu não tenho dinheiro para sustentar essa campanha suntuosa. Estão vendo aí? Eu falo um por um, porque eu respeito o seu dinheiro. Eu respeito o dinheiro do cidadão. E comecei a fazer isso. Devo ter distribuído uns 100 e poucos santinhos. Deve ser esse o número de pessoas que nós fomos abordando, ao invés de ficar balançando bandeiras. Então, essa receptividade do povo, da população do Campo Grande, eu tenho que agradecer, foi muito boa, excelente, e vou continuar fazendo esse trabalho. Terça-feira, às 20h, estarei lá de novo na Praça da Concórdia, vou ter uma entrevista com o Braga, da TV Campo Grande. Isso é importante para a gente continuar recebendo esses limões do caminho, mas, pessoal, com a doçura da população de Campo Grande e os limões que a gente recebe de alguns dos nossos concorrentes que usam e abusam do dinheiro público em campanha eleitoral, nós vamos fazer uma maravilhosa limonada. Obrigado. Muito bom. Muito bom, Chico. Ô, Chico, você perguntou quanto que as moças estão ganhando? Eu fiz uma estimativa junto com o Fontolan, que é uma... Alô? Alô, pronto. Gente, aproveitando o termo peito e bunda que o Chico usou, das meninas com a bandeira, que realmente eles pensam que o Brasil é isso, eu endosso aqui o seguinte: política também não se faz com a bunda sentada na cadeira, entendeu? Atrás de uma mesa, só ali, ó, tum, 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 tum. Temos que ir na rua, temos que saber o que o povo quer ouvir, a gente tem que escutar, entendeu, gente? Então, vamos partir desse princípio. O Partido Novo vai aonde vai ter gente para a gente perguntar, para a gente atuar. Chico, parabéns de ter ido até lá, parabéns de ter representado o Partido Novo. Estou orgulhoso de você. E o Corade perguntou quanto que as moças ganham. O Corade sabe disso porque ele perguntou para uma hoje, né, Corade? E ela respondeu com muita clareza. R$50. Não, é 1,5 salário. Quanto que salário por mês, é R$50 por dia. R$ 1.500 por 45 dias. E é um contrato. É um contrato. Então tem muita grana esparramada em cima da gente. Muita grana. Agora. Não tem comentário.
O Novo é completamente contra esse absurdo de jogar dinheiro dos impostos da população nesse tipo de campanha, ao invés de dar conteúdo, que são propostas que o Novo oferece para a população. Então, pessoal, a gente acredita que a população tem que ter consciência, conhecer os candidatos, entrar no site, seguir o candidato e ver o que realmente ele está propondo para a cidade, ao invés de simplesmente a bandeirada aí, né, conquistar e a boa disposição das pessoas que estão lá sendo pagas para fazer essa propaganda. Eu queria fazer uma observação em cima do que o Chico falou, porque aquela região que ele visitou, ele comentou que tem 40% da população de Campinas, quer dizer, 40% dá quase 480, 500 mil pessoas. Não é pouca gente, 500 mil pessoas. Lá praticamente se decide uma eleição, né? Porque eles votam. Não, mas não é só isso. É o número de habitantes que compõem a população que é maior que muitas cidades brasileiras. Se você fizer um ranking, vai dar, então, uma população importante. Segundo, que eu acho que é uma coisa que diferencia o Novo dos demais partidos, é que nós temos a consciência de que, ao nos elegermos, nós estaremos trabalhando a favor da população como um todo, e não de um bairro específico ou único na cidade, como costuma ser a prática de vários vereadores que se reelegem formando currais eleitorais dentro da cidade, que é o que a gente tem observado. Então, acho que essa questão da abertura que o partido está promovendo, e que o Chico até vem incentivando bastante dentro do partido, e que a gente até viu pelas duas últimas eleições, que havia uma concentração muito grande, né, de votantes aqui na região mais central e menor nas periféricas. Eu acho que é uma coisa que ajuda a equilibrar um pouco a ação do partido e mostrar para a população que qualquer um de nós que venha a estar na Câmara de Vereadores não vai estar trabalhando em função de uma pequena porção de Campinas, e sim para Campinas como um todo. Tá certo, Corade? Tá certo, mas Mas está errado. Esse pessoal que está bandeirando, né? Eles fazem movimento também. E quem não conhece o detalhe, quem não sabe entrar numa internet ou não sabe pesquisar, como o Cássio está supondo que eles façam isso, vai na bandeira mesmo. Vai na bandeira. Então, tem um ou dois candidatos à prefeitura que estão jogando tudo, e é continuidade do Jonas, para deixar ele protegido, porque no dia 1º de janeiro, ele não é mais prefeito, ele não terá mais a proteção que ele tem hoje sendo prefeito, e sendo também coordenador dos municípios, né, que é o outro cargo dele, né? E outra coisa, o nosso amigo que favoreceu ele não está mais no STF. Agora o Toffoli. O Toffoli saiu e entrou Entrou quem? Então, mas olha, eu queria voltar. Na verdade, eu estava fazendo eu sou calculadora de 4 operações, viu, Corade? Eu estava fazendo a conta. Um candidato que pega dinheiro de fundão, um candidato a prefeito, né, de fundão, fundo eleitoral, ou um candidato a prefeito com os seus coligados, né, e que invista 4 milhões numa campanha. Digamos, é um exagero, é um absurdo, mas é dinheiro público, né? É dinheiro da população, então não tem problema nenhum. É um ótimo investimento. Por quê? Você imagina, com um orçamento de 6,2 a 6,4 bilhões em Campinas, se houver um nível de corrupção que represente 1%, apenas 1%, nós estamos falando de uma corrupção que gera anualmente 62 milhões de reais de retorno. Então, se você investir 4 numa campanha, usando dinheiro público e mais dinheiro que não se sabe a origem, porque nem se quer comprovar, você multiplica isso por 15 no primeiro ano, ou por 60 nos 4 anos de vigência. Então, é um ótimo negócio, porque eu estou falando de 1% de nível de corrupção em cima de 6,2 bilhões, tá certo? Isso vai dar 60 e fumaça milhões de reais
ao longo de um mandato. Então, é um investimento, entre aspas, com dinheiro alheio, que é altamente rentável. E por isso que o pessoal tenta se reeleger e luta tanto por esses fundos, o fundão e pelo fundo partidário. Respondendo ao Corade, entrou o Fux, tá, Corade? E nós temos aqui o nosso filiado Felipe Soares. Aliás, Felipe, obrigado por todo o trabalho que você faz aí de estatística, nos ajuda bastante. Por exemplo, esse trabalho me acordou aí para a gente ficar esperto nas redes sociais. O Felipe falou que aquela região, nas últimas 4 eleições, elegeu o Rafa Zimbaldi. E se a gente for para lá, né, Chico, você que foi, deve ter bandeira do Rafa Zimbaldi lá adoidado, né? É isso? Exatamente. Tá. Ele vai focar lá. E Existem 2 palavras. Eu não sei se está desculpa, eu não sei se está poluído de bandeiras ou se está coalhado. Vamos no verbo poluído. Poluído acho que é melhor, porque o coalhado é bom, né? Coalhado é bom. Eu também estive no Campo Belo, viu, pessoal? Depois eu faço outro depoimento. Entendi. Agora, o dinheiro que chega para cada um dos partidos. Mas quando o candidato é de uma coligação, deve haver uma soma desses dinheiros. Quem que tem esse detalhe? Porque, por exemplo, falaram o nome aí do, como é que chama? Rafa Zumbaldi, né? Ele é de coligação, não é? Vários partidos. Então, não é dinheiro de um partido só, é dinheiro de vários partidos. Quer dizer, deve vir porções pelo... Qual é o partido dele? Eu não sei qual é o partido dele. É o 22. 22 é o partido do Rafa Zimbaldi. Ele seria o candidato do Jonas, mas por alguma questão de briga, né, ou conchavos, ou combinações, foi o Dário. E digamos assim que o Rafa hoje, ele seria o plano B? Vocês acham isso, que ele seria o plano B, ou ele realmente está brigado? É uma dissidência temporária, né? Essa é boa, né? Dissidência temporária. A velha política é cheia da dissidência temporária, vamos falar a verdade, gente. Vamos falar a verdade. Nós do Novo não temos candidato a prefeito, infelizmente. Nós tínhamos um excelente que nós iríamos pegar e comprar assim as ideias, seria o nosso carro-chefe. Mas por uma questão de saúde, infelizmente, nós ficamos sem candidato a prefeito. Então nós não vamos apoiar ninguém. Ninguém nós vamos apoiar. Nós vamos ser realmente uma força fiscalizadora do executivo. É assim que nós vamos agir. Agora, cá entre nós, eu, André Índio e todos vocês, nós não podemos mais eleger os mesmos vereadores que estão lá. Chega desses que aumentaram o IPTU, entendeu? População de Campinas, desperta. Eu tô com essa blusa aqui de propósito, desperta já. Você tem que despertar agora para vocês não votarem de novo em qualquer um desses que aumentaram os impostos. Gente, eu tenho cliente que quebrou. Eu tenho gente que vivia daquele pequeno aluguelzinho que estava lá, a pessoa saiu, a pessoa ainda quando foi ver, ela tinha que pagar mais ainda do IPTU. Tenho gente que se desesperou, gente assim, do bem. Por favor, gente, povo campineiro, acordem. Esses M maiúsculos, esses merdas não podem mais ser eleitos. E reeleitos. Tem uma coisa, esse pessoal que está com dinheiro, que está fazendo, voltou a sair por aí oferecendo água, botijão de gás, exame médico em casa, fura-fila em posto de saúde. Olha, gente, é inacreditável. Bom, primeiro, isso é legal, é crime, né? Qualquer candidato que esteja fazendo essa prática, está fazendo uma prática criminosa pela nossa legislação. Segundo, com isso, ele está querendo e tentando comprar seu voto. É como se você tivesse à venda, tá certo? E isso custa muito, né? Porque quando ele entra efetivamente para operacionalizar a função de vereador, ele esquece os eleitos, esquece quem ele beneficiou. Quer dizer, aquilo era um projeto de poder, não um projeto de fazer, né, como eu digo. Cássio? A gente pode Só fazer... para responder, Marcelo, só para não fugir, o 22 é o partido
Deem risada do Rafa Zimbaldi, Partido Liberal. Mas a gente pode fazer, gente, a conta aí, uma conta na sequência do que o Alcides fez, que é o seguinte: se ele te dá hoje uma cesta básica, esse candidato que está comprando o seu voto, é isso que ele está fazendo, é um crime, e ele está comprando o seu voto. A gente tem que parar um minuto e pensar no seguinte sentido: ele vai te dar uma cesta básica de 100, 50, 100 reais hoje, e ele vai te roubar 50, 100 reais por mês durante 4 anos, 48 meses ele vai ficar te roubando. Você está entendendo? Então, a gente tem que pensar muito bem em não colocar pessoas como essas, que são realmente, que geram todos os problemas do nosso país. Eles são a semente da corrupção, começa com um pequeno presente ilegal, e isso cresce de uma maneira que uma Petrobras, uma empresa mundial, pode afundar por causa de um negócio desse. Então, a gente tem muita consciência nesse momento. Mas você veja, se ele, candidato, começa de forma legal, promovendo a corrupção, imagina depois que ele se elege. Agora, talvez a população não saiba, né? Mas a nossa Câmara, com 33 vereadores, tem um orçamento anual. Eu vou só fazer uns números aqui de novo com a minha calculadora de 4 operações, né? De 150 milhões de reais. Bom, se você pegar e dividir isso por 33 vereadores, dá um custo de 4 milhões de fumaça por ano por vereador. É o custo por vereador mais alto do estado de São Paulo. Tá? Se você dividir esses mesmos 150 milhões por 100 sessões ordinárias, e elas são ordinárias talvez até por outro sentido que se dão através do ano, você vê que cada sessão custa a bagatela de R$1,5 milhão para você que é eleitor. Vá assistir uma sessão ordinária da Câmara. 70% a 80% do tempo é nomeação de rua, de pessoa emérita, de projetos que não têm nada a ver com a população, que não beneficiam ninguém, que aumentam a burocracia, tanto para as pessoas como para as empresas. Então, se você pegar que cada reunião dessa custa R$1,5 milhão e 80% do tempo é gasto com coisas fúteis, que até poderiam ser feitos pelo administrativo, como nomeação de rua, isso tem se joga fora, por sessão ordinária, cerca de R$1,2 milhão do seu dinheiro, de você como contribuinte. Chico e Cássio queriam falar. Olha, pessoal, legal, estou acompanhando bem, mas a minha proposta é o seguinte: eu chegando no Campo Grande, eu não quero gastar minha energia sabendo que os meus potenciais concorrentes fazem. O que fizeram, o que eles vão fazer com a prefeitura, nada. Eu quero focar em olhar e saber o que a população lá precisa. Então, de imediato, existe um fator que eu gostaria que vocês comentassem, que é o transporte público. Em primeiro lugar, o BRT era para ter sido inaugurado em abril de 2020. Ele está em torno de 50% a 60% completo. Então, todos esses contribuintes que acordam muito cedo, independente de suas ideologias, de gênero, de time de futebol, de qualquer coisa que seja, eles compartilham e sofrem esses impactos todos os dias. 2 vezes por dia, entre 3 a 4 horas, que são jogadas fora na qualidade de vida dessas pessoas. Primeiro ponto. Outro ponto é saneamento urbano. Coleta de lixo. Eu tenho algumas cenas que eu gravei, mas nem quero publicar, porque nem sempre vale a pena. Como não tem coleta de lixo, as pessoas usam sempre a lei do mínimo esforço e jogam o lixo todo no riachinho ali que tem
no Jardim Lisa. E apareceu um candidato, e eu vou citar o nome dele, que é o senhor Edson Ribeiro, que contratou umas máquinas para fazer uma pracinha de esporte no Jardim Lisa, para ver se ganha os seus votos. Enquanto isso, o riacho está todo cheio de poluição e de lixo. Então, eu acho que ele devia se jogar lá naquele riacho, e não ficar fazendo o que ele está fazendo, mais uma pracinha de esporte. Obrigado, é só isso. Nós estamos aqui com a participação do Alberoni, que eu conheço há muitos e muitos anos, convidei, e ele está nos dando o prazer aqui de entrar, e talvez ele queira perguntar alguma coisa para nós, aqui de Em primeiro Campinas, lugar, eu gostaria São que ele Paulo. se apresentasse. Eu estou chegando agora. Aliás, estou até com um casaco aqui da sua cura aí, que bom. Eu estou vendo. Seja bem-vindo, Verone. O Sidoca é um cunhado meu muito querido. Velho Sidoca. É um prazer estar aqui. Quero só observar você, porque eu sou de São Paulo, não estou nem em Campinas. Fique à vontade aí. Obrigado. Prazer, Não, Alberoni. mas Obrigado. só um parênteses aqui, o Alberoni, a despeito de ser de São Paulo, como eu era, ele está me ajudando aqui em Campinas, ele conhece pessoas, também está indicando, está divulgando, ajudando a divulgar o novo aqui em Campinas. Estou fazendo um trabalho remoto lá por São Paulo, ao qual sou muito agradecido. Obrigado, Alberoni. É um prazer, um prazer. Vai lá, Cassião. Dando sequência ao Cides e ao Alberoni, prazer tê-lo aqui, né? A gente de vez em quando recebe visitas, fica muito contente com isso. E como o Chico falou, né? Às vezes a gente fica um pouco assim exaltado, né? Com essas coisas que a gente vê erradas pela cidade, né? Que foi o que nos levou, né, a sair da indignação, né? A gente está indignado com tudo isso que acontece e partir para a ação e tentar entrar e fazer alguma coisa diferente, muito diferente do que eles fazem, né? E, assim, rapidinho contando uma história, né? Eu, em 86, eu entrei na Unicamp, como eu não tinha dinheiro, né, para estar indo de carro, eu fui durante 4 anos e meio, praticamente, de ônibus, né? E eu morava, na época, com a minha mãe no Swift, e a Unicamp é do outro lado da cidade. Então, eu fiquei durante 4 anos e meio tomando 3 ônibus, né, para ir da minha casa na Unicamp, e eu demorava em torno de 2h20 a 2h45, dependendo do horário. A partir logo do primeiro semestre, eu desisti de voltar no horário de pico, né, e comecei a ficar estudando na Unicamp até mais tarde. Por quê? Porque até mais tarde o ônibus ficava mais vazio, e eu conseguia vir mais rápido. Eu vinha em 1h40, né? Por quê? Porque o ônibus tinha esvaziado. Isso lá pelas 7, 8 horas da noite. Eu jantava lá no refeitório, fazia 2 refeições na Unicamp. Voltava para casa, chegava 9h30, e era tempo de tomar banho e dormir praticamente, às vezes jantar e dormir, e levantar no outro dia às 6, né? Por aí, às vezes antes, para conseguir chegar no horário. E o que acontece? Eu me lembrei dessa situação, como o Chico falou, essa é uma situação que eu considero de qualidade de vida para a população de qualquer metrópole, qualquer cidade como Campinas. O transporte é fundamental. O transporte coletivo é o que toma mais tempo da vida do cidadão e faz com que ele tenha a falta de tempo de ter a família dele bem cuidada, de participar da vida dele particular, sendo que ele está dentro de um ônibus lotado, né? E aí, há uns 15 dias atrás, eu parei para lembrar disso, né? E pensei o seguinte: olha, e se a gente fizesse uma otimização do transporte coletivo mediante aplicativo, né? Uma coisa parecida com os transportes aí coletivos, os transportes por aplicativos que a gente tem aí pelo mundo hoje, se a gente fizesse a mesma coisa com o transporte, né, de ônibus, né, da empresa de transporte coletivo. E aí eu fiquei pensando o seguinte: bom, tá bom, por que o Uber anda mais num horário e menos no outro horário? Por que tem menos motorista num horário do que no outro horário? Porque a demanda varia. Se a demanda varia, a oferta de motoristas e carros, ela varia também. E as pessoas trabalham mais no horário de pico, no Uber, por exemplo, no 99 táxi, etc., do que no horário que não tem movimento. Aí eu falei assim: bom, tá bom, essa ideia me parece muito interessante. Aí
coincidentemente, eu fui também ao Campo Grande, que eu fazia 10 anos que eu não ia para aquele lado, né? Tá enorme a cidade para aquele lado, e eu fiquei olhando os transportes coletivos fora do horário de pico. Passa mais ou menos por lá um ônibus a cada 1 minuto, 1 minuto e meio. Ônibus normal, tamanho grande, e os articulados, que são 45%, 50% maiores, né? E aí eu olhava para o ônibus e eu contava de relance o número de passageiros. Vocês devem imaginar por quê. Era fora do horário de pico, no ônibus tinha 5 passageiros, no outro tinha 7 passageiros, no outro tinha 10 passageiros. Aí eu fiquei imaginando o seguinte, se no lugar desse monstro desse ônibus, que custa uma fortuna para sair da garagem, diesel, né, a depreciação, lombada, buraco, frenagem, pneu, a gente tivesse, fora do horário de pico, né, micro-ônibus, né, ônibus pequenos, vans, né, com mais tempo, inclusive, elas poderiam ser mais frequentes, inclusive. Só que veículos menores, por quê? Porque não tem demanda, ele não vai andar cheio, então você anda com um veículo pequeno. Quem pode fazer isso? Um aplicativo, numa central que calcula tudo isso na cidade. Se a população tiver no seu celular, um indicativo de onde ela está indo, para onde ela está chegando, para onde ela quer ir, com o horário que ela quer chegar lá. E o aplicativo faz as contas disso daí e manda os ônibus sair da garagem o tempo inteiro, falando qual é o tipo de tamanho de ônibus que tem que sair, em qual linha. Ou seja, faz uma otimização dessa carga de demanda nos ônibus. Fazendo um chute mais ou menos por cima, eu acredito que empataria o custo e a gente teria ônibus sempre no horário que a população precisa, não lotados, com mais frequência, e nos horários que não tem movimento, eles estariam os ônibus menores, gastando muito menos, custando muito menos para a prefeitura. Então, hoje, Campinas tem uma das tarifas mais altas do país de ônibus, e um transporte que a gente sabe que é completamente de qualidade péssima para quem anda no horário de pico. Eu acho a ideia ótima, viu, Cássio? Mas eu também, enquanto você falava, estava me lembrando, né, que aqui com a pandemia, a primeira coisa que o prefeito fez foi reduzir drasticamente a quantidade de ônibus, né? E aí eu perguntava às pessoas mais simples, que são mais humildes, que realmente dependem de condição, né? Como é que estava? Né? Estava tendo aglomeração ou não? Fala, olha, como reduziram drasticamente a quantidade de ônibus, os ônibus estão muito mais lotados do que estavam antes da pandemia. E essas pessoas não têm alternativa. Não vão falar, vou pegar um Uber porque o ônibus está cheio. Né? Isso não vai acontecer. E agora eu estou lendo a notícia que Campinas está entrando na fase verde, né? E o prefeito resolveu liberar 100% da frota nos horários de pico. Mas ele tinha reduzido essa frota justamente, quase que indo contrário à sua tese, nos horários de pico, gerando uma aglomeração. Então, muitas vezes o político, né, sentado na cadeira, como, não sei se foi o Chico que falou a expressão, enfim, quem foi, se foi o Índio, né, que o político não pode ser um político que fica com a bunda na cadeira, tem que ver o que está acontecendo com a população. Né? Sabe, tem que sair, tem que ver essas coisas, não pode ficar fazendo lei. Se fala isso aí de marqueteiro, né? de gestor de empresa. Né? E o cara, quando começa a crescer, ele fica de frente para o computador e costa para o mercado. Né? E o político fica de frente para a sua mesa de político e de costa para a população que o elegeu, entendeu? O Índio, até falei a expressão feia aqui, né? Mas você já tinha falado, então liberou, gente, geral, né? Eu e o Alcides, para quem não sabe, eu e o Alcides, antes disso aqui hoje, vocês não sabem, homem tem TPM também, tá? Eu tô de TPM hoje, gente. Estou de TPM. Hoje eu tô sem papa na língua. Assim, eu tô de saco cheio, porque eu vi muita coisa assim hoje na rua que me deixou indignado, entendeu? A gente do Partido Novo, a gente vive do dinheiro dos nossos filiados, que custa R$ 31,14 por mês. A gente vive disso. A gente não usa o dinheiro público. Eu fico indignado, gente. Esse negócio do fundo eleitoral,
Eu estou falando agora do fundo eleitoral porque a gente está em campanha eleitoral. Tem o fundo partidário também, que é outra pouca vergonha também, que é o mensal. Só para resumir, nós do Novo dependemos dos nossos filiados. Se a gente faz alguma besteira, o cara para de contribuir. Obviamente, nós paramos de arrecadar. Então, a gente depende dos filiados e a gente tem que fazer as coisas certas. Não é para receber o dinheiro, porque a gente tem isso como base, mas a gente não recebe. Agora, os outros partidos não estão nem aí, porque se eles fizerem, não, eles fazem a coisa errada, mas continuam recebendo, entendeu? Então, esse dinheiro que vem para eles, dos impostos que a gente paga, me deixa indignado. Eu fico aqui fazendo as contas, o que poderia ser construído com esses 3 bilhões do fundo eleitoral nesse país, gente? O que poderia ter sido feito e o que está sendo feito me revolta. Tá? Ver a bandeirinha, ver essas coisinhas lá com o nosso dinheiro. E a gente suando, né, Corade? A gente suando para conseguir fazer cartão, fazer bandeira, fazer santinho. Não é fácil lutar contra a máquina, mas nós vamos lutar e nós vamos ganhar. Tô de TPM hoje. Olha, quem usou a expressão tuberosidades esquiáticas, normalmente conhecido por bunda, quem começou fui eu, tá? O índio simplesmente deu continuidade, porque não existe mesmo, realmente é o que você falou. Fica esse pessoal acomodado, entendeu? Fica colocando pessoas maravilhosas para ficar balançando bandeira, ao custo de 5 pacotes, de 5 ajudas de emergência para 5 famílias, ok? Que nenhum dos partidos tiveram a coragem cívica de abrir mão para transformar isso em ajuda para ajudar muitas famílias a saírem da situação de penúria que vivem. Entendeu? E aí eles gastam R$ 1.500 para pagar o pessoal chacoalhar a bandeira. Nós tivemos um deputado... Estamos de TPM, Índio. O nosso deputado do Novo, Alexis Fontaine, abriu mão de 20% do salário dele nessa época de pandemia, para ajudar as pessoas. Fez álcool gel, distribuiu cesta. Gente, se todo mundo fizesse isso, as contas que a gente tem que fazer, se a gente entrar na Câmara e cada vereador economizar o que nós nos propusemos a economizar, gente, é muito dinheiro que dá para resolver vários problemas dessa cidade. Gente, eu estou nessa tecla porque isso me revolta. Me revolta ver o meu dinheiro pregado no santinho de um cara que está usando o meu dinheiro para fazer uma coisa que eu não autorizei ele a fazer. Eu só queria complementar uma coisa que eu falei antes. É o seguinte, a Câmara, eu te dou a palavra já, Cássio, a Câmara custa 150 milhões por ano e não usa todo esse dinheiro porque não tem nem como gastar, mas nesses 150 milhões está tudo, está eletricidade, água, a remuneração dos vereadores, os 7 assessores cada um tem, os 370 litros de gasolina, né, que se somados anualmente a um carro que faça 10 km por litro, permitem rodar 44 mil quilômetros, que é mais do que o perímetro da Terra, entendeu? É uma coisa impressionante, quer dizer, o que tem de mordomia aí, carro oficial, etc., tudo isso aí o Partido Novo está abrindo mão. Agora, olha a conta simples que eu fiz. Se a Câmara conseguisse reduzir a legislativa à metade, né, passando de 150 para 75 milhões, isso daria para pagar um voucher de R$ 1.000, né, para cada uma das 6.000 a 6.500 famílias que não têm como colocar, por exemplo, filhos em creches por falta de vaga. Durante 75 milhões dá para pagar durante um ano, né, zerando totalmente. Então, será que a gente não podia racionalizar, meu Deus, essa Câmara? Né? Gastar metade do que se gasta é um absurdo. Para que tem a TV, aquela porcaria, desculpe falar de TV do Legislativo, que só tem programa ruim, de má qualidade, entendeu? E serve para ficar fazendo transmissão de político falando bobagem. Entendeu? Então, se joga dinheiro fora, mas é um dinheiro da população. Né? E a população talvez não tenha consciência, mas num orçamento de 6,2 bilhões de Campinas, se você dividir por 1,2 bilhões de habitantes, isso significa que desde o bebê que acabou de nascer até você,
até seu pai, sua avó, sua tia, né? Vocês estão pagando R$ 5.000 por ano de impostos. Né? Você tem uma família de 3 pessoas, são 15 mil. Tá? Agora, se você pega esse dinheiro que é gasto inutilmente na Câmara e aplica em creche, então a família tem um retorno de R$ 12.000. É uma família média de 3 pessoas, ela está pagando 15 por ano de impostos, mas está tendo um retorno de 12 em educação. Né? Eu estou dando só um exemplo, porque se você pegar 6,2 bilhões e você fizer como diz o Corades, né, uma pequena engenharia de custo que qualquer engenheiro faz, você consegue economizar dos 6 bilhões 5, 6, 10%, que é muito mais que o dinheiro necessário para acabar com o déficit, não só na educação básica de creches, como também no ensino básico fundamental, que é uma das bandeiras do Chico. Ou estou errado, Chico? A Cássia, é você, desculpe. Vai lá, Chico, continue. Não, pode responder, Cássio, você primeiro. Não, então, nesse raciocínio, Alcides, o que a gente tem que entender é o seguinte, isso daí eu estava conversando com um apoiador ontem, né? Existem os direitos que estão previstos em lei que têm que ser cumpridos pela prefeitura. O município ele tem obrigações. Nessas obrigações estão inclusos a educação para todos. Se ele não tem a creche, se ele não construiu a escola, ele tem que dar um outro jeito. Então, o Chico, o Alcides lembrou bem, a prefeitura ela tem que dar uma outra solução para essas famílias que precisam dessa creche para as crianças, dessas escolas para as crianças. Então, o voucher é uma possibilidade onde a prefeitura paga para uma escola particular, em parceria, para que haja essa vaga para essas crianças. É claro que isso tem que ter critérios, né? Essa lei hoje ela não existe, então essas pessoas estão sem essas creches, estão sem essas escolas, né? E isso daí é terrivelmente prejudicial para a economia, porque essas famílias não conseguem, às vezes, trabalhar, porque tem que tomar conta dessas crianças, e esses cidadãos não estão tendo a educação que eles precisam e a interação social que eles precisam. Então, assim, lembrando aí o que o Alcides disse, assim, o executivo ele tem que fazer a gestão seguindo as prioridades, muitas delas já estão em lei, não tem que ficar inventando. Então, inventar uma TV câmara é uma coisa que seria a última das últimas do fim da fila de prioridades. Se a gente tivesse dinheiro sobrando, aí você poderia pensar numa coisa dessas. Como a gente tem 1000 problemas na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade urbana da população, isso daí nunca poderia ter sido criado. A gente tem muitas outras coisas para resolver. Saneamento, que o Chico falou, é crônico, né? A gente não está tomando atitudes reais para resolver isso. Isso precisa ser feito a partir do dia 1º, porque essa prefeitura a gente já viu que não está interessada em resolver os problemas da população. Porque eles... Além do que, o saneamento, a falta de saneamento causa uma compressão enorme no sistema de saúde. E o remédio mais barato que você pode ter é o saneamento. É a prevenção. E mesmo porque, Chico, já vou dar para você, Chico, a palavra. Mesmo porque prioridade para os políticos atuais de Campinas é se reelegerem. Então, o que eles veem? Prioridade minha é ser reeleito. Prioridade do povo, não estou nem aí. Então, mas não é só Campinas, né? Todos os políticos querem ser reeleito mesmo. Todos. O Partido Novo, Alberoni, é diferente. Por quê? A gente não prega a reeleição. A gente, como cargo minoritário de vereador, pode participar de 2 só, somente 2. A gente não faz carreirismo político. Tem vereador aqui que está há 5 mandatos. Não é profissão. Então, no Novo, são 2 anos que o cara vai ficar para trabalhar, realmente para trabalhar. Prioridade do Partido Novo é o povo. Chico, a palavra é sua. Olha, pessoal, meu depoimento. Na quinta-feira eu fui no Campo Belo. Infelizmente, a notícia que eu tenho que dar para vocês é a seguinte: no Campo Belo, o Nordeste é em Campinas. É duro, é trágico dizer. E a gente falando todo esse dinheiro desperdiçado que a gente tem, que a gente deixa de usar, existe a linha 191, que é o Jardim Fernanda até o centro. Sabe onde ela começa? Ela começa perto do lugar que chama Lagoa do Tomate.
que é abaixo do Jardim São Fernando. O ônibus percorre pelo menos 1 quilômetro em estrada, em rua de terra. Não tem asfalto lá. Ok? É só isso que eu tenho para dizer. Não tem asfalto, não tem esgoto, não tem água, não tem nada. Não tem respeito, não tem nada. E as pessoas que trabalham lá, que eu visitei uma casa, uma família, conheci um rapaz brilhante que amanhã, inclusive, às 18 horas, vou entrevistá-lo, Jovens Negros na Educação, uma visão de mundo tão... Olha, eu fui lá e aprendi muito com um jovem de 20 anos. Eu vou continuar aprendendo e convido vocês a participarem amanhã às 18 horas. Mas as pessoas trabalham, são todas honestas e são sempre massacradas pelo Estado. O Estado tem que mudar a maneira de ver o seu cidadão. Como é que chama o lugar, Chico? Agora, gente, o mestre Corade está tão quietinho. Corade, conta como é que está a sua campanha. Hoje eu encontrei o Corade no Taquaral, com a cadeirinha dele, com o bannerzinho dele, com o cartãozinho dele. O cartão E aí, que funciona. Acabou, né? Acabou. Inclusive, o Fontanan ficou preocupado. Eu vou colocar mais dinheiro na sua vaquinha para você fazer, em lugar de 1.000, fazer 1.000 cartões. Porque ele acompanhou. Eu tinha meia dúzia de cartões. Quando você chega com o cartão e tem um pedaço do vidro aberto, escuta, moça, eu tenho 83 anos, a senhora não recebe meu cartão, por quê? Aí a pessoa fica com vergonha e pega o cartão e até pede desculpa. Tem algum dá a mão para cumprimentar. Agora, eu queria fazer isso aonde o Chico vai. Aliás, eu fiz isso lá na... Como é que chama a praça lá? Da Concórdia. É a Concórdia. Praça da Concórdia. E lá eu fui tão bem recebido quanto aqui no Taquaral, com o meu cartãozinho. Aliás, ninguém recusou. Então, realmente, o cartãozinho funciona. E é um cartão que ele tem texto e tem consistência para a pessoa não rasgar e jogar fora, né? Porque, por exemplo, o do Chico é bonitinho, mas é um papel mais fino. A pessoa joga fora, simplesmente. Com papel mais grosso, ninguém joga fora. Nós estamos a 10 minutos da live, eu queria virar um pouquinho o assunto e voltar a fazer um apelo. Eu acabei de ler um post aqui, inclusive é um apoiador do Chico, Swift, é o nome dele, é um nome estranho. Né? Swift Yaguchi, boa noite. Ele é japonês, não é? É um homem brilhante. Que é um sujeito brilhante. Ele é dono da Swift, aquela empresa. Alcides, por favor, desculpe, eu vou ter que sair. Eu agradeço, agradeço muita atenção. Gostei demais, eu pretendo participar mais vezes, viu, Alcides? E quero contribuir na sua campanha. Tá bom? Venha, por favor, por favor. Muito obrigado, desculpe a ausência, mas eu vim só lhe passar para ver como é que é. Eu gostei demais e pretendo participar mais vezes. Alberoni, você é nosso. Alberoni, prazer em conhecê-lo. Fique bem. Muito obrigado. Obrigado. O Alcides. O Yaguchi está falando do Swift. E aí? Não, então, o que eu queria falar, eu só completando. Basta dizer que ele é o engenheiro do ITA. Não, então, eu vi lá um estudo dele agora, em que ele coloca que, na eleição passada, o vereador que foi mais votado teve em torno de 10 mil votos. Enfim, não estou com um post aqui, posso estar errando o número, né? Mas... 11 mil votos, o Rafa Zimbaldi. Isso. 10.700 votos. Isso, 10 mil e pouco. E o que ele coloca, né, que o número de pessoas que votaram de forma errônea, né, ou deixaram de votar, que poderiam, né, para vereador, atingiu cerca de 100 mil pessoas. Então, de certa forma, ele comenta, um pouco sarcasticamente, fala, olha, o maior grupo eleitoral é o grupo das pessoas que dizem que não querem votar ou querem votar erroneamente. Né? Então, eu queria mudar o assunto nesses últimos 10 minutos e fazer queria ouvir vocês, né? Qual é a visão, porque as pessoas que não votam acabam tendo a sua vida dirigida por pessoas que votam
e votam nesses candidatos que têm feito carreirismo político, diferentemente do que nós queremos fazer. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso, como é que vocês veem? Quer dizer, muita gente se diz desanimada em Campinas, que não quer votar, entendeu? Não quer ir votar por causa da pandemia, ou porque política é suja, etc. Como é que vocês veem essa questão? O Corade foi até embora, quer dizer, eu perguntei, o Corade foi embora. Fala, Cássio. Não, então, eu tinha comentado, inclusive, numa reunião do partido, e já comentei com outras pessoas, que eu fiz uma estatísticazinha na semana passada, né, e a previsão, mais ou menos, para essas eleições desse ano, são em torno de 180 mil pessoas que vão deixar de votar. Elas nem vão comparecer, pelo histórico de 2016. Aproximadamente 180 mil não vão votar de Campinas, dos eleitores cadastrados, habilitados, que poderiam votar. Além disso, como você lembrou bem, são mais aproximadamente 60 mil que vão votar em branco. E tem mais alguma coisa em torno de 80 mil que vão votar nulo, tá? Se repetir o histórico da última eleição para vereador. Então, Alcides, o que você comentou é extremamente importante. Nós precisamos de educação cidadã, de educação política, para que essa população participe e observe o trabalho dos partidos, o trabalho dos vereadores, o trabalho dos deputados do nosso partido, especialmente, que estão mudando a forma como se faz política nesse país, com propostas e muito trabalho. Então, as sessões que você comentou aqui em Campinas, 100 sessões, né, da Câmara dos Vereadores durante um ano, gente, isso daí, ninguém que trabalha conhece o que é isso, porque você trabalha todos os dias úteis. Então, você só tira o sábado, domingo e feriado, que dão aproximadamente aí 130 dias, o resto, 230 dias, você trabalha. E como que esses políticos não trabalham, gente? Isso aí é inadmissível, o negócio de ganham uma fortuna, como você falou, e não trabalham, você está entendendo? Então, assim, o novo parte do princípio que tem que estar lá todo dia útil e no horário, chegar no horário e não se sabe o horário que vai sair. Porque se a sessão se prolongar, tem que ficar lá e continuar trabalhando, está entendendo? Então, assim, a população tem que começar a prestar atenção nisso e conhecer de perto o que é que esses candidatos estão propondo e ver que os que estão lá não fazem nada nem perto disso. Mas isso não é argumento para trazer a pessoa que não vai votar, que vote. A questão é, onde é que elas estão? Elas estão espalhadas. Você não consegue sequer distinguir. É o tete-a-tete do Chico, lá na periferia, que vai encontrar um ou outro, dizer, eu não voto, não quero mais votar. E aí pedir licença e argumentar por que seria bom que a pessoa votasse. E, por exemplo, vote no Novo. Mas isso seria... Se nós não fôssemos 16, nós fôssemos 160, teria algum efeito. Agora 16, e tem mais, dos 16, eu não sei se são todos que vão para esse embate face a face. Eu acho que não são todos, não. Não, Corade, eu tô como um índio hoje, estou com um pouco de TPM, estou sem papo na língua. Então, eu vou dizer o seguinte, a gente sempre teve que votar, né, no menos pior. Né? É a primeira vez que o Partido Novo está disputando as eleições aqui em Campinas. Né? E a população agora tem a oportunidade de votar entre os melhores. Essa é a grande diferença. Ela tem 16 opções de escolha. Né? Então, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a gente tem que se comunicar de todos os meios possíveis e imagináveis, virtuais, presenciais, né? E complementar o trabalho do outro. Eu, por exemplo, trabalho mais pela internet, até pela idade, etc., etc. Né? Embora o Chico seja mais velho do que eu e trabalhe muito mais externamente, mas é que eu tive casos de doença, fiquei... enfim, eu sou uma pessoa que tem problemas que eu não posso expor. Mas todo trabalho é importante. Eu acho que a gente tem que divulgar
o partido de qualquer maneira, porque agora há a opção de se escolher o melhor. Mas um ponto importante que você que trabalha pela internet seria listar quais são as consequências da pessoa não votar. Ou seja, fazer uma campanha, não deixe de votar, não anule seu voto. E divulgar isso. A consequência é isso que a gente vive hoje. Esses políticos na Câmara lá, usufruindo do nosso dinheiro e não fazendo nada. Olha, fala, Cássio, depois eu tenho um comentário. Complementando o que o Corradi falou, ele tem total razão, porque né, os raciocínios nossos estão convergindo, que é o seguinte: a gente tem que conversar com a população o quanto mais a gente puder, de todas as formas que a gente puder, né? E o Corradi tem toda a razão. Quem puder ir para a rua, eu estou começando a ir para a rua, eu sou totalmente inexperiente na política, então eu estou começando a aprender a fazer isso. E a gente tem que conversar, e eu tenho conversado com muitas pessoas incríveis. Outro dia eu estava na 13 de maio ali e conversei com uma atendente numa frente de uma loja, uma funcionária. Ela me deu 2 segundos ali para a conversa rapidinha, e ela falou: olha, eu me informo, eu tento conhecer os políticos, eu tento ir atrás, e eu estou sem opção, e a gente fica com dificuldade, elege a pessoa e a pessoa não faz nada. Eu falei: olha, por favor, conheça o pessoal do Novo. Falei nossos 16 candidatos, falou: eu sou um deles, né? E eu tenho dito isso daí, ó, se você gostar do que eu proponho, vota em mim. Nós temos 5 mulheres fantásticas no nosso partido como candidatas e 11 homens que estão se propondo a trabalhar para a população. Então, conheça o que a gente propõe para a cidade, o método como a gente trabalha, né? A diferença entre o Novo e os outros partidos, porque às vezes pode ser que você fique até, como o Alcides disse, indeciso em escolher qual de nós votar. Se você votar no 30, isso já vai estar sendo uma contribuição para o Novo. Por quê? Porque os votos, eles são computados e elegem os que estão na frente. Então, são necessários tanto individualmente para o candidato, mas podem ser para o partido também. E isso é muito importante, porque nós acreditamos que o Novo é uma instituição que vai ficar como um legado da nossa passagem. Nós queremos participar, mas se não for o caso, se a gente não puder, a gente vai deixar um legado que é um partido decente para esse país. Então, assim, preste atenção e divulgue o Novo a maior quantidade que vocês puderem. Obrigado. Gente, batemos 1 hora de live. Eu gostaria que, a começar do Chico, que iniciou, vocês deixassem uma mensagem para Campinas nessa semana. O que vocês desejam para a população, nossos eleitores, enfim, rapidamente. Chico. A minha mensagem é o seguinte: eu não sei se eu posso gastar toda a minha energia que eu tenho para convencer as pessoas que habitualmente não votam ou desistiram. Eu preciso, nesse momento, concentrar minha energia em convencer aqueles que realmente vão sair de casa para votar, para que não reeleja nenhum desses que aí estão. Vamos pensar novo, novos valores, novos princípios. Chico Conceição, 30333. E a vaquinha, Chico? Você tem? Estou indo bem e vou contribuir com meu amigo Corradi. E como é que as pessoas podem contribuir com você? É através do Doação Legal, Chico Conceição. Tudo junto. Perfeito. Tá? Obrigado. Corradi, sua mensagem para Campinas. Deixa eu ficar para o fim. Tá bom. Índio. Então, vamos lá. Minha mensagem é o seguinte, gente. Está aqui, André Índio, 30 mil, tá? E a minha mensagem é assim: eu quero um dia... Repete o slogan, viu? Repete o slogan. 30 mil. O slogan eu vou deixar no finalzinho. Eu quero que um dia... eu gosto muito de criança, é um segmento que eu gosto, educação na primeira infância é um segmento que eu gosto. Eu costumo falar que eu não tenho bandeira, gente, porque assim, bandeira... Ah, o André não tem bandeira. Eu tenho pauta. Minha pauta é a economia do dinheiro público. Tá? Economizando o dinheiro público, a gente consegue reverter esse dinheiro para alguma coisa que você goste. Eu defendo muito a educação do 0 aos 6 anos. Eu acho que a criança, a base da educação é tudo. E o que eu penso? O que eu sonho? A gente vê as crianças, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia.
eu quero um dia chegar e ouvir de uma criança falando assim, eu quero ser vereador. E, de preferência, pelo Partido Novo. Até me emocionei. Então vamos lá, ó. André Índio, 30 mil para mandar a corrupção para fora do Brasil. Ótimo, ótimo. Minha vez, então. Pessoal, o que acontece? A minha primeira bandeira, que podemos dizer assim, né, como o Índio comentou, vai na linha da gestão. Né? Ou seja, eu acho que o brasileiro paga muito imposto, né? E se a gente fosse comparar com outros países do mundo, com essa carga tributária que a gente paga, era para a gente ter um país de primeiro mundo, já há muito tempo, não é de pouco tempo, não, muito tempo. Ou seja, existe algo errado, muito errado na gestão do nosso dinheiro, nos nossos impostos, que está sendo muito mal feita por esses gestores políticos do executivo, do legislativo, do judiciário. Então, assim, eu acho que a gente precisa de um choque de gestão, né, e eu proponho um plano de gestão para Campinas. Um plano para Campinas, onde a gente vai, como o Indy falou, atacar todos os problemas de gestão, um por um, rever tudo que é contrato, rever tudo como o executivo tem que fazer as coisas. A gente vai se meter em tudo, fiscalizar em tudo, para que esse dinheiro vá para onde ele tem que ir, que é para atender as necessidades reais da população, não promessas que vão sumir depois do dia 1º desse ano que vem, entendeu? Então, assim, eu gostaria muito que vocês investissem aí 15 minutinhos diários da sua vida para entender um pouquinho de política, para acompanhar e fiscalizar. O Novo, ele exige um trabalho sério dos seus mandatários, seus eleitos, e se saírem fora da linha, vão ser punidos por isso e até expulsos. E a gente quer que todo mundo participe disso, que a gente seja político fiscalizado pela população o tempo inteiro do nosso mandato. Então, eu agradeço, meu nome é Cássio Ervela, 30730, e eu gostaria de ter a chance de trabalhar pela cidade. Obrigado, pessoal. E, Cássio, você tem vaquinha? A minha vaquinha, eu quero apoiar Cássio Ervela, tudo junto. Obrigado. Muito bom. Olha, como o Corade quer ser o último, eu vou ter que falar, não tem jeito, né? É o seguinte, gente, muita gente me pergunta quais são os projetos que o Novo tem exatamente. Pegando um pouco a linha do que o Chico falou, né? Qualquer coisa que você queira fazer, você precisa conversar com a população. É impossível a gente fazer um desenho sem ter um contato maior com a população de tudo que é necessário para a cidade. Agora, o que o Partido Novo tem de diferença é que ele dá prioridade a tudo que seja feito em 3 áreas, né? Educação, segurança e saúde. E aí, saúde / saneamento, digamos assim, né? Porque saneamento é saúde, de certa forma, né? Muito bem. Então, o que eu acho é que é importante que se vote em pessoas que vão votar, que vão trabalhar a posteriori nessas linhas, aprofundando seus projetos. Claro que a gente tem ideias. Por exemplo, eu apoio... O Chico também tem uns projetos magníficos em educação, né? Fez um mapeamento muito interessante, eu recomendo até que algumas pessoas tenham olhado, ele tem publicado algumas coisas, né? Mas por que eu defendo o ensino básico, essa questão de creches e tudo mais? Porque, no caso da criança, os primeiros 1000 dias são os fundamentais, né? É aquela forma, toda a capacidade que ela vai ser no resto da vida. O ensino básico fundamental, né? A parte da alfabetização inicial, é o que determina o grau de sucesso que a pessoa vai ter depois no resto da vida. Se você não cuida da criança desde que ela nasce até o momento que ela se alfabetiza, você tira as chances dela melhorar e disputar a vida. Então, por exemplo, esse seria um projeto, mas é o quê? Um carinho especial dentro da educação, né? Então, eu espero que vocês se empenhem em conhecer mais as pessoas do Novo, os projetos das pessoas do Novo e as diferenças que eles apresentam em relação à população. Corade, então você fecha o programa hoje. Pois não, com muito prazer. É o seguinte, todos os dias eu tenho feito um vídeo. No vídeo de hoje, eu parei
e pensei o seguinte, quantos vídeos eu já fiz? E eu voltei atrás, comecei lá com o vídeo de apresentação de 1 minuto, quando nós entramos no Partido Novo, e terminei no vídeo de ontem. Eu fiz 145 vídeos. A grande maioria falando sobre idosos e falando sobre corrupção, que era a bandeira principal, mas eu fiz um shift, deixei ela em segundo plano e concentrei em idoso. Com relação aos idosos, eu tenho estudado tudo. Como melhorar a postura deles, como eles podem usar as redes sociais para se comunicar, como sair da depressão e assim por diante. E tenho achado exemplos interessantes. O italiano que veio para o Brasil montou uma oficina e faz carros esporte, o Tony, né? E coloca o nome das netas dele nos carros novos que ele faz. Já está no segundo e acho que vai nascer mais algum. Então, e precisa alertar os idosos também para as armadilhas, tipo a armadilha do consignado e assim por diante. E é isso. Então, eu continuo até a eleição a escrever sobre os idosos e pingando alguma coisa de corrupção também. Carlos Daniel Corradi, candidato à vereança em Campinas, eu tenho 83 anos, eu saí da indignação e parti para a ação. Para votar em mim, escolha 30083, fácil de lembrar. 30 é o número do Partido Novo, 83 a minha idade. Era isso, gente. Muito obrigado. E como a pessoa pode contribuir com você, Corradi? Você tem vaquinha? Eu tenho a vaquinha também. É http://www.queroapoiar.com.br/Coradi. Coradi é Coradi. Obrigado. Gente, eu queria dar uma boa noite, mas eu também esqueci de falar meu número de novo, né? É 30.003, 3303 outra vez. E eu também tenho como Coradi a minha vaquinha no queroapoiar.com.br/Alcides Soares Novo. Então, gente, muito obrigado a você, Chico, pela participação, ao Cássio, ao mestre Coradi e ao Índio aí. E vamos que vamos e até a próxima. Obrigado. Passou muito rápido. Deixa eu... Saiu a live do Facebook? Deixa eu ver antes da gente falar besteira, peraí. Ainda não.